Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós temos mais um salmo para conversar aqui com vocês. E nós temos o salmo de número 96. Esse salmo 96 é um salmo, por assim dizer, icônico, porque foi objeto de uma música de Vencedores por Cristo, feita por um amigo muito querido, o pastor Nelson Bomilca. Ele pegou este salmo e musicou, e digamos assim, é quase um hino, porque todo cancioneiro evangélico canta o Salmo 96. E hoje nós vamos falar sobre este salmo, e eu espero, eu creio, eu acredito do fundo do meu coração que ele vai falar muito ao seu coração, como tem falado a mim por muitos anos. E o Salmo 96 diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Com certeza você já ouviu esse salmo, você já deve ter cantado muito esse Salmo 96, porque ele é um salmo que fala sobre a majestade de Deus, fala sobre a grandeza de Deus, fala sobre o ser do eterno. E o salmista, como um grande poeta, ele se debruça nesse tema e diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E ele está falando aqui que a nossa vida deve ser recheada de adoração. Eu tenho batido muito na tecla, junto com a juventude, junto com o meu grupo familiar, que o cerne da nossa vida está em reconhecer a soberania de Deus, a vida do Senhor na nossa vida. Porque a nossa vida não está dissociada das coisas do Senhor. Porque Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por causa disso, nós deveríamos ter a consciência de cantar ao Senhor. Quando nós cantamos, nós expressamos os sentimentos da nossa alma de gratidão. Experimente hoje mudar a frequência. Eu não sei qual é a sua frequência hoje, se a tua frequência está no modo reclamação ou no modo adoração. Aí você diz assim: pastor, mas como que eu vou adorar em meio ao caos? Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto: em todas essas coisas Jó não pecou, e ele não proferiu nada que fosse contrário à justiça do reino de Deus. Então, o salmista está nos chamando para nós louvarmos a Deus, salmodiarmos ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Lá em Êxodo 20, diz que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão. Quando é que a gente usa o nome do Senhor em vão? Não é quando apenas nós colocamos a expressão: se Deus estivesse aqui, se Deus fizesse isso, oh meu Deus, meu Senhor Jesus. O texto não fala somente sobre isso, mas o texto está dizendo que nós, quando colocamos o nome de Deus em vão, quando nós dizemos: eu sou muito triste, eu sou muito de má sorte, eu sou uma pessoa que não tem um futuro. Quando você está associando eu sou é uma palavra que só se associa a Deus. Então, quando você diz eu sou isso,
diferente daquilo que Deus diz na sua palavra, nós estamos colocando o nome de Deus em vão. Então começa hoje a pensar nisso, olhar para a sua vida, que você está aqui ainda no planeta Terra, porque o Senhor tem duas coisas sobre a sua vida: graça e misericórdia. Graça é o favor imerecido, e misericórdia é colocar o coração no meio da miséria e dizer: você tem mais uma chance, que é o dia chamado hoje, aproveite, porque você tem 24 horas para adorar o Senhor e para ter a consciência de que está na presença dEle. O texto também vai dizendo: anuncie entre as nações sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Nós somos embaixadores de Cristo. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse clamando por nós aos homens: arrependam-se, deponham as armas, venham para Cristo Jesus. Eu e você, nós precisamos anunciar. O primeiro anúncio de Cristo é através da nossa vida, o nosso testemunho. Eu me lembro que tinha uma palavra atribuída a Francisco de Assis, um jovem franciscano, por assim dizer, aquele que fundou uma metodologia, por assim dizer, de culto. Ele dizia o seguinte: fale de amor, se necessário, use palavras. Então, a nossa vida já é uma expressão do amor de Deus, mas se necessitar, abra a sua boca, abramos a nossa boca e anunciemos em todos os lugares as maravilhas do Senhor. Deus fez muitas maravilhas, está fazendo maravilhas na nossa vida. Se eu pudesse enumerar a quantidade de coisas que Deus tem feito na minha vida, a gente ia ter muitos programas, e você também. Observe os livramentos, as bênçãos, as coisas que o Senhor tem feito na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua formação. Tudo isso é obra de Deus, que o salmista diz: anuncie as maravilhas do Senhor. Por que você vai anunciar? Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, terrível mais do que todos os deuses. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: não existe luta do bem contra o mal. O bem está brigando contra o mal porque ele precisa vencer. Não existe isso. Deus não pode ser comparado com o mal, porque ele não tem inimigos, Deus não tem quem possa resisti-lo. Então, quando o salmista diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, está dizendo: eu sirvo apenas ao único que é digno de louvor, poder, glória e majestade. Por quê? Porque todos os outros deuses são ídolos, não passam de invenção humana e não passam de demônios disfarçados de deuses. Então, nós devemos entender que a nossa vida é um anúncio completo, diário, constante da glória de Deus, porque Ele é grande, porque Ele é digno, porque Ele é temível, e só Ele é o Deus eterno. Por quê? Porque glória e majestade estão diante dEle, força e formosura no seu santuário. E Ele está dizendo: tributai, ou seja, dai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Volta de novo à situação de culto. Porque culto para Deus não é aquele que a gente faz apenas no domingo. Do domingo a gente adora comunitariamente. Mas a nossa vida é uma vida de adoração. Todos os dias é tempo de adoração, porque Jesus falou lá em João 4 para aquela mulher samaritana, dizendo: o lugar para você adorar não é aqui no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. O lugar para você adorar é onde você está, onde você possa estar e onde você estiver, porque a sua vida é uma vida de adoração, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E aqui o salmista está dizendo: onde você estiver, dê ao Senhor a glória, a força, a honra, traga sacrifícios de louvores, que são frutos dos lábios daquele que confessam a Jesus como Senhor.
E ele continua dizendo, tremei diante dele todas as terras. Esse tremor aí não é ter medo de Deus, mas é dar a reverência a quem é devido. Nós temos que nos aproximar do Senhor sabendo que Ele é o nosso Pai, porque Jesus disse na oração do Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas nós devemos também nos aproximar de Deus sabendo que nós somos servos e precisamos reconhecer que devemos ter a reverência devida ao seu nome. E ele continua dizendo o seguinte, que Deus julgará os povos com equidade. O que é equidade? Justo juízo. Chegará um dia em que todos nós acertaremos as contas com Deus. E como é que nós acertaremos as contas com Deus? Apenas duas situações. Cristo está em nossas vidas ou Cristo não está nas nossas vidas. Porque a justiça de Jesus é que vai prevalecer. Não são as nossas obras, apesar de que Paulo, apóstolo, diz lá em Efésios capítulo 2, de 8 a 10, dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais foram preparadas para nós, antes da fundação do mundo. Então, não são essas obras que vão nos salvar, elas não salvam. Mas o que o salmista está dizendo é que vai chegar um dia em que o Senhor vai pedir contas da nossa existência, e a única coisa que vai importar é se Jesus está conosco ou não. Porque essa é a diferença das todas outras diferenças que vai importar. E ele continua dizendo o seguinte, alegrem-se os céus e a terra, exulte, ruja o mar, sua plenitude, o campo e todas as árvores na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O interessante desse salmo não é apenas ressaltar a grandeza do Senhor, o juízo do Senhor, a justiça que vem com esse julgamento que o Senhor trará, mas ele está nos chamando para uma realidade chamada relacionamento. Porque Deus, Ele deseja que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. Deus não está preocupado que eu e você sejamos religiosos. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer relacionamento. Porque relacionamento, acima de tudo, é um sinal de intimidade. E Deus está procurando intimidade conosco, na pessoa de Cristo Jesus. Quando a gente olha para o Salmo 96, é a expressão do coração daquele que tem intimidade com o Senhor. Porque se eu tenho intimidade com Deus, a minha vida não vai estar gerida por reclamações, apesar de que tem situações da minha vida que eu fico triste e pesaroso, mas o signo, por assim dizer, de reclamação não faz parte da minha existência diária. Ele pode acontecer momentaneamente, mas o que rege a minha vida ao longo do dia é a adoração. Adorar a Deus quando eu ganho, adorar a Deus quando eu perco, adorar a Deus em situações não muito boas, adorar a Deus em situações boas, porque a nossa vida é uma vida de adoração. E o Salmo está dizendo, se nós conhecemos o nome do Senhor, nós devemos tributar a Ele glória, nós devemos tributar honra, nós devemos ter uma vida que expresse gratidão, porque no reino de Deus, lá no Salmo 100, diz que nós devemos entrar em suas portas com ações de graças, com ações de louvor. Então, no reino de Deus não existe ingratidão e nem murmuradores. Na realidade, o povo de Israel não entrou na terra de Canaã logo de início por falta de gratidão. Eles atribuíram que as suas vidas iam acabar ali e Deus não era fiel para levá-los até o final. E o que acontece? Eles receberam sobre si o fruto das suas palavras e da sua crença. Porque Provérbios 23, versículo 7 diz, como imagina na sua mente, assim ele é. Então, que você e eu possamos estar com o coração
aberto para que a gente olhe para esse Salmo 96 e possa cantar ao Senhor, possa louvar ao Senhor. Eu já tive muitas ocasiões em que eu estava triste, mas o Senhor tocou no meu coração e disse: cante louvor, porque no louvor eu irei ministrar na tua vida e você vai verificar que o pano da história da sua vida não é apenas um momento. O pano da história da sua vida é um contexto muito maior. E eu me lembro que no Velho Testamento, principalmente Eliseu, quando ele ia profetizar, quando ele ia falar, ele sempre chamava um tangedor, alguém para tocar um instrumento e ele pudesse louvar ao Senhor. A tribo de Judá, quando ia para a guerra, teve uma situação de que o Senhor disse: Judá vai na frente, mas não vai levantar arma nenhuma, eles vão apenas cantar. Parece loucura, né? Porque quando acontece isso, Judá cantando, ele está demonstrando algumas coisas. Primeiro, que eles confiam em Deus. Segundo, que Deus é suficiente para resolver o seu problema. E terceiro, eles não estavam contaminando a sua mente com falta de fé. Quem sabe hoje nós devamos olhar para as nossas vidas e dizer: quantas vezes eu estou louvando e quantas vezes eu estou reclamando? Porque o mais importante da nossa vida é que a gente reconheça que Deus está, acima de tudo, controlando, no bom sentido da palavra, a nossa história. Porque Paulo disse lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, porque eu estou bem certo que aquele que começou em vós a boa obra, ele vai levá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, meu irmão, se Deus começou uma obra na sua vida, na minha vida, e vai levá-la até o fim, por causa dele, em Cristo Jesus, o que a gente vai fazer aqui no planeta Terra? Abençoar, como Jesus falou lá em Mateus, dizendo que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque vocês são sal e vocês são luz. Sal para dar sabor, para preservar e ter valor, e luz para que dissipe as trevas. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente se alegra do Senhor, quando canta um louvor, quando reconhece que o Senhor é a fonte de toda a nossa existência, que glória e majestade estão diante deles, que o Senhor é o único Deus, que os outros pretensos deuses são ídolos, não existe essa briga do mal tentando destruir o bem e o bem destruindo o mal, porque Deus é soberano e não tem inimigos. O livro de Apocalipse já disse isso. No final, o Cordeiro venceu, ele derrotou o diabo, a besta que vem do mar, a besta que vem da terra, o falso profeta, e jogou tudo no lago de fogo, que permanecerá para todo sempre. Pensa nisso. Salmo 96 é um salmo para ser cantado diariamente. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. A ele, pois, seja a glória para todo sempre. Que o Senhor te abençoe com este Salmo 96 e que a sua vida seja um reflexo da glória de Deus onde você estiver. É o nosso desejo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a tua casa, a tua família, a tua história. No nome de Jesus. Amém.